Boas-vindas à primeira aula de módulos essenciais. Nesse grupo, módulos essenciais, veremos justamente aquilo que é fundamental e comum a todas as matérias, ou a todas as técnicas, melhor dizendo. Independente se você estiver aqui cursando terapia floral, ou odopuntura, ou fitoterapia, ou terapia dos números, ou psicoterapia, etc, etc. Alguns tópicos são comuns e básicos a todas as técnicas, como por exemplo ética e legislação. Independente da técnica que você utilize, realmente esse vai ser um ponto em comum entre todos nós terapeutas holísticos. A questão também das normas técnicas setoriais voluntárias da terapia holística. Nome comprido, né? Cansa até de falar, mas na verdade a proposta é muito bonita. É a proposta de que a nossa profissão não é regida por uma lei federal que nos obrigue a fazer isso ou aquilo. A nossa profissão ela é de livre exercício, ou seja, qualquer pessoa, sendo ou não filiado à nossa organização, pode exercer a profissão. Do ponto de vista legal, bastaria que ela se registre como autônoma ou como empresa junto aos órgãos competentes, pague seus impostos e estaria tudo ok, né? Tá certo que a nossa consciência nos cobra para que nós trabalhemos de uma forma muito mais profunda do que simplesmente cumprindo esses critérios básicos da legislação. Nós queremos trabalhar da melhor forma possível, queremos trabalhar de uma forma tecnicamente correta e eticamente adequada aos nossos tempos e, claro, à legislação do país em que vivemos, que é no Brasil. Para isso surgiram as normas técnicas setoriais voluntárias. Elas são voluntárias porque elas não são impostas por lei. Elas são de adesão voluntária. E essa adesão voluntária ocorre a partir do momento em que nós nos filiamos ao SINT. Nós assinamos a nossa proposta de filiação, ela funciona como um contrato no qual nós assumimos um compromisso público de trabalhar dentro dos critérios técnicos e qualitativos propostos pela organização. E a proposta é justamente traduzida nessas normas técnicas. As normas técnicas também seguem normas de publicação. Então, quando vocês forem estudar, vocês verão que elas têm um formato padrão de apresentação. Esse é um formato padrão universal. Se você pegar em qualquer país ou de qualquer técnica, se você pegar uma norma técnica em informática, ela é apresentada naquele mesmo padrão. Se você pegar uma norma técnica em arquitetura ou engenharia, ela é apresentada naquele mesmo padrão, naquele mesmo formato, justamente para facilitar a compreensão. E isso, na verdade, é um grande avanço na nossa área, né? Porque dentre as propostas que ainda muitos de nós têm em mente, tipo aquela coisa de vamos criar uma lei que resolva tudo isso, que vocês vão ver no decorrer do curso, que apesar de muito tentador, é uma proposta inviável, impraticável, por vários fatores, né, desde fatores políticos até fatores da própria legislação brasileira, que mudou muito a partir de 1988, com a promulgação da nova Constituição. Simplesmente não se cria mais uma lei em cima de uma profissão, né? Então tudo isso que rola por aí, na verdade, hoje em dia com a experiência que nós temos aqui no sindicato de 15 anos defendendo a profissão, nós sabemos que todas essas propostas mirabolantes que existem por aí é muito mais um recurso político, uma bandeira talvez de união, isso pensando pelo lado bom, né? E pensando pelo lado ruim, muitas vezes esses projetos de lei estão divulgados que jamais vão se transformar em lei, muitas vezes são formas de arrecadar simpatias, votos e até mesmo dinheiro, né? Pessoas que criam caravanas, fazem cursos de adaptação à nova lei que vai surgir, que não surge nunca, né? Há vagas em prefeituras que nunca vão surgir. Quer dizer, nós vamos ver aqui tanto o lado positivo quanto o lado negativo. De um modo geral, os cursos, as palestras, elas enfatizam muito o lado positivo do nosso trabalho.
Aqui nós vamos contrabalançar mostrando também o outro lado da moeda, os riscos que corremos como profissional, as armadilhas da nossa legislação. É claro, sei que talvez a gente assuste um pouco aos colegas, mas é melhor que sejamos nós que estamos do seu lado a dar esses toques, a dar até um susto se for necessário, do que correr o risco da pessoa ser pega desprevenida por desconhecer a legislação, por achar que está trabalhando de uma forma tranquila, correta, e na verdade está ferindo um monte de lei. E que muitos dos cursos da nossa área são criados por médicos que obedecem a outra legislação. A legislação que se aplica ao médico não é a mesma legislação que se aplica à nossa profissão. Então, quando um terapeuta holístico age igual um médico, ele acaba sendo acusado justamente de exercício ilegal de medicina, além de fugir das origens da nossa profissão, que é muito diferente da profissão dos médicos, né? Tudo bem, não é uma crítica, é uma profissão necessária, tanto quanto a nós, tá? Então, na verdade, é só mostrando que existem grandes diferenças entre uma e outra, e que convém, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista mercadológico, ou seja, do marketing, da conquista do cliente, nós mantemos essa diferenciação cada vez maior. E é isso que nós vamos ver nos primeiros textos que vamos estudar aqui em módulos essenciais. Repare que um dos textos dá uma certa cutucada para nos ajudar a pensar, afinal de contas, o que é a nossa profissão. Ela é uma ciência ou ela é uma arte? E verão que quando vocês lerem o texto, verão que não é uma crítica nem a um nem a outro. Tanto a ciência quanto a arte são importantes. Mas vamos pensar direito, o texto vai nos ajudar a refletir e a perceber que a nossa profissão ela é muito mais uma arte. E uma arte muito bonita, maravilhosa, que nós gostamos de exercer. Já um outro texto faz justamente um paralelo entre a história da nossa profissão e a história da medicina, mostrando que até tiveram uma origem comum, mas depois houve uma separação. Essa separação é um fato, né? E nós temos que perceber, temos que conhecer a história da nossa profissão. Esse texto procura resgatar o orgulho de ser um terapeuta holístico, o orgulho de pertencer a essa profissão, que nós adotamos de livre e espontânea vontade, porque é a nossa vocação. E é importante que nós conheçamos muito mais da origem. Tá certo que dizem que a história ela é escrita pelos vencedores, né? Então as versões nem sempre batem com a realidade. Então muito do que se fala na nossa área foi escrita, digamos assim, pela área médica e não por nós, né? Então chegou a hora e a vez, lógico, e liderados pelo sindicato, de nós escrevermos a nossa história verdadeira, né? A origem da nossa profissão, que começou com xamãs, que começou com sacerdotes, começou muito ligado com a ideia do divino, de uma missão superior, e que hoje em dia, por questões, não digo nem evolutivas, mas uma questão de mudança da sociedade, transformou-se numa profissão que está independente da parte religiosa, apesar de, claro, sendo holístico, a religiosidade faz parte do nosso trabalho, mas não a religião em si. Para isso já existem, né? Padres, pastores, rabinos. A nossa função como terapeuta holístico é proporcionar aos nossos clientes aquilo que ele não vai encontrar nem no consultório médico, ou que já não encontra, digamos, na própria igreja, porque são propostas diferenciadas, né? Antigamente, o pajé, o sacerdote, o xamã, era uma figura tanto terapêutica quanto religiosa. Hoje em dia, são atividades que correm em paralelo, mas não são unificadas, né? Nós vamos ver um pouco sobre isso também, enfim, e conhecer um pouco mais dessa separação que houve entre a nossa profissão, a medicina, e mostrando que isso é benéfico, é natural, e é importante que nós mantenhamos esse diferencial. Já o terceiro artigo que nós vamos estudar, o Samba do Físico Doido, é também uma provocação, porque muitos de nossos colegas se acham mais seguros quando vinculam a descrição das suas técnicas com a ciência.
achando que isso dá um respaldo maior. Mas na verdade, até retomando outro texto, nossa profissão como arte, ela não dá para ser descrita pela ciência, ao menos não do jeito que ela realmente ocorre. E esse texto vai mostrar que não foi escrito por nós, esse texto foi uma reportagem escrita a várias mãos, vários cientistas, que vai ajudar um pouco a desiludir alguns de nós, a desapegar essa ideia de pedir o beijamão, para pedir a aval da ciência, onde a ciência não está preparada para responder. Certo? E aí isso não é nenhum demérito. O fato da ciência não conseguir explicar o que nós conseguimos obter no nosso trabalho não quer dizer que seja menos verdade ou mais verdade, é apenas que está fora do alcance desse recurso que é a ciência. Então, vocês vão estudar esses textos com carinho, porque a prova, e eu sou chato, eu faço prova, toda aula tem prova também, que, aliás, chato entre aspas, porque é bom para ver o que cada um aprendeu e ao mesmo tempo dá mais chance. Por caso a pessoa perca uma prova, ela tem chance de recuperar, porque vão ter muitas provas, né? Vocês vão estudar então com carinho, porque vão fazer, a prova se constitui uma espécie de redação em cima do entendimento desses textos, né? E em caso de dúvidas, não para a prova, porque a prova é meio óbvia, tá autoexplicativa, se vocês clicar, vocês vão achar. Em caso de dúvidas sobre matérias, tudo que for relacionado ao curso, tem um link no nas páginas do nosso curso chamado Fale com o Docente. Então, em modos essenciais, tem um Fale com o Docente exclusivo para isso. Você clica, abre uma janelinha, você escreve a sua dúvida, enviar e vai ser avisado por e-mail ou no site mesmo quando houver uma resposta, né? Aliás, a prova é num formato bem semelhante. Vocês vão clicar na prova, tem um texto explicativo do que precisa fazer e embaixo abre-se uma janela, muito parecido com o editor de texto, parecido com o Word, parecido com OpenOffice, os editores de texto no mercado. Você escreve bonitinho e enviar, né? Agora, prestem atenção que se houver uma falha no envio, vocês vão ter que ver isso na hora, né? Tipo, porque quando vocês enviam e está bem sucedido, o texto está lá. Vocês voltam no texto, ele está lá bonitinho, as suas respostas para as provas, tá? Sei que no primeiro dia, primeira aula, às vezes as pessoas se perdem um pouco nos recursos, né? Mas logo, logo vocês vão estar acostumando e tirando isso de letra. Então, lembrando que, tarefa de agora, leitura e entendimento desses textos e, após isso, fazer a prova, tá? Então, pessoal, por enquanto, muito obrigado. Bons textos, bons estudos e boa prova. Até mais.